Oi, Léo, tudo Olá, bem? satisfação poder falar com você. A alegria minha te receber aqui no podcast da Somos Mães. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Gostaria muito que você se apresentasse aqui, Léo, para a nossa Então, audiência, por sou Léo favor. Mota, sou escritor, né? Sou autor de 3 livros, é uma trilogia literária, sou palestrante de prevenção ao uso de drogas, né? Mas a história nem sempre foi assim, né? Eu sou um ex-morador de rua, é uma pessoa que não nasceu e não cresceu, mas chegou nessa situação, e melhor de tudo que superou. Né? Sou a primeira ex-pessoa em situação de rua a palestrar, autografar em uma Bienal do livro, né? Hoje eu já sou participante de 4 bienais consecutivas e um homem que sonha muito. Muito muito bonita a sua introdução, especialmente a parte final, né? O homem que sonha muito. A gente nunca deve parar de Nunca, acreditar nunca. mesmo, né? Léo, eu queria começar falando sobre essa parte da sua vida, né? Antes dos livros. Eu sei que é muito delicado falar sobre isso e que você já falou várias vezes sobre isso, porque eu já vi vários trechos de entrevistas suas, mas eu penso que sempre a gente vai encontrar alguém que não Com conhece a sua certeza. história. Então, aliás, eu acho que mesmo quem conhece vai escutar aqui, talvez, coisas que você não tenha falado em outro lugar. Então, vai sempre ser bom te Hum, ouvir. Eu queria, pode. eu queria só que você contasse para gente como é que você chegou na rua. Então, antes eu tive uma infância, né? Fui criado por uma família, muito bem criado, por sinal. Né? Minha chegada de rua foi todos os caminhos traçados por mim. Não teve nenhuma influência na minha criação, né? Mas aos 14 anos eu perdi a minha avó, né, que me criou, vítima de um câncer. Através desse laço rompido, eu fui morar em uma outra comunidade, onde ali numa escola recente que eu estava, eu conheci a minha primeira droga, né, na hora do recreio, que foi a maconha. E ali passei a ser um usuário, né, recreativo, onde eu passo dos 17 aos 14 anos, dos 14 aos 17 anos no uso dessa minha primeira droga, até que eu conheço uma outra droga, né, que passou a ser minha droga de escolha, foi a cocaína aos 17 anos. Mas aí aos 21 eu mergulho nas drogas, né, e desencadeia a dependência química, né, quando dia 20 de maio de 2003 eu tive o meu filho de 5 meses de vida que foi assassinado pela mãe. E ali na comunidade não tinha psicólogo, não tinha ombro amigo, mas tinha um ponto de venda de drogas, onde eu já fazia, né, o uso e mergulhei ainda mais nas drogas, né? Tentei levar uma vida, né, posteriormente a esse fato acontecido, mas infelizmente tudo que eu construía se perdia pelo uso de drogas, até que aos 33 anos eu conheci o crack, né? Com 33 anos, usuário de crack, o que me sobrou foi um quartinho nos fundos da casa da minha mãe, aonde ali eu passei a viver. E aos 35 anos eu tive uma overdose. Em frente a ela foi quando eu decidi viver nas ruas do Rio. Então a minha chegada nas ruas foi justamente por conta da dependência química. E dependência química, você me disse, né? Não tinha psicólogo, não tinha um ombro amigo para conversar, mas tinha ali uma facilitação para o uso de drogas. Você atribui a isso a, a causa do seu mergulho no uso das drogas? Sim, eu costumo dizer que a população de rua ela é formada pela falta de acesso a direitos básicos, né?
No meu caso, quando eu passo por um trauma muito grande, não tinha apoio do lado da saúde, né? E eu inicio nas drogas um espaço de educação onde também não tem prevenção. Então, esse rompimento de acesso a direitos, né, acaba desencadeando as pessoas irem para em situação de rua. Né? Eu sempre digo que a rua ela não é direito, ela é uma violação. Né? As pessoas que têm os seus direitos rompidos, ela chega na situação de rua. Quando falta educação, saúde, trabalho e renda, moradia, chega ali uma pessoa em situação de rua. Né? Então, são essas falhas que levam, de fato, uma pessoa à situação de rua. Né? Quando se falta as estruturas, as pessoas chegam naquela realidade. Quando você fala de estrutura, eu entendo que é uma estrutura tão ampla, né? Que são tantas coisas que faltam, e faltam para a família inteira, Exato. né, Léo? Não falta só para o homem que tinha. Você tinha quantos anos? 21 21, anos, 22 quando eu anos? mergulho nas drogas. 21 anos. Falta estrutura para a família inteira, porque a gente percebe que a falta de estrutura emocional, principalmente, né? Eu achei interessante você citar a falta de psicólogo, a falta de ombro, amigo, né? Porque a falta de estrutura emocional, ela não sustenta absolutamente Eu nada, né? sempre Quem realmente sustenta tudo é o nosso Eu emocional. sempre digo que a minha família nunca deixou de me amar, né? Eles só não conseguiam amar a pessoa que eu tinha me tornado, né? Porque quando o dependente químico ele adoece, né? Quem os ama acaba adoecendo junto, né? E hoje Sim, você não se encontra com suporte para essas famílias, né? Tem até alguns grupos anônimos, né? Que oferecem suporte, mas também não é amplamente divulgado. Então, muitas pessoas hoje estão sofrendo ao ver o seu familiar, o seu ente querido mergulhado nas drogas, mas não sabe a quem recorrer, né? E a saúde mental hoje ela é algo muito sério, é algo muito grave e de um tempo para cá tem virado temas de debate, né? Porque pessoas que de alto poder aquisitivo e tanto aquelas que nada têm estão sofrendo com o mesmo drama, que é muitas das vezes a depressão, né? Então tem que se trazer esses debates mesmo à tona para que a gente possa despertar para esse fato, né? Tem pessoas que estão passando hoje por inúmeras dificuldades, mas antes eram pessoas produtivas na sociedade, né? Mas quando a saúde mental adoece, aquela pessoa acaba não produzindo e muitas vezes nem reconhecendo mais ela como ela era antes, né? A gente tem perdido hoje diversos profissionais no mercado de trabalho, pessoas que eram de destaque e chegando também em situação de rua, né? Hoje eu estou vendo um perfil de situação de rua muito diferente, até mesmo da época que eu me encontrava lá. E olha, eu saí da rua tem 8 anos, né? 8 anos, né? E a gente já sente esse impacto, essa diferença de pessoas que estão chegando na rua, não somente pelo uso de álcool e drogas, né? Mas também pelos seus estados depressivos, né? Pessoas que não conseguem mais manter os seus trabalhos, manter o seu emprego, manter a sua renda e acabam chegando na situação de rua, mas eram pessoas profissionais excelentes e exemplares, né? Eu mesmo, essa semana, eu conversei com duas pessoas que só numa empresa uma tinha ficado 12 anos, né? E a outra 15 anos. Então, se fossem mais profissionais, não suportariam viver esses anos todos servindo a uma empresa, né? Mas são pessoas que não faziam uso de álcool e drogas, adoeceram mentalmente, que não conseguiam nem levantar da cama para tomar banho sequer, que acabaram sendo dispensados dos seus trabalhos, perdendo a renda e o espaço de moradia. Então, a saúde mental hoje está afetando e afetando muito a população. sim. Na sua experiência na rua, toda pessoa em situação de rua acaba embarcando em algum tipo de droga para suportar a Então, rua? aqui no Rio de Janeiro, eu participo da elaboração e da execução do censo da população em situação de rua, né? E eu faço a elaboração, a execução e a apresentação desses dados. E de fato, 80% ali faziam uso de álcool e outras drogas, 80%.
né? Porque a rua não é fácil estar naquela situação. Eu mesmo já Exato. cheguei ali na dependência química, mas se não tivesse chegado, não teria outra opção, a não ser, de qualquer maneira, os e-mails para fugir daquela realidade. Muitas das vezes eu já me entorpecia porque eu queria sair fora de si, realmente. Porque eu queria ser qualquer coisa, só não queria ser aquela pessoa entregue às calçadas do Rio de Janeiro. Tem uma fala que eu fiz uma vez que me emocionei até bastante a fazer essa fala para aquele grande público, que eu queria ser até o cachorro da madame que passava na calçada que eu dormia, porque até eles tinham sapatos, né? E eu fazia de tudo para não ser aquele ser humano que estava ali naquela calçada. Situação de rua, eu tentei suicídio, né, uma vez, porque era muito difícil você ter que levantar o seu corpo magro, fético, descalço, sujo, com fome, para vagar mais um dia numa cidade tida como maravilhosa. Então, o uso de álcool e drogas, muitas pessoas, mesmo que não chegaram por esse motivo, acabam embarcando para tentar fugir daquela triste e dura realidade. Léo, e o que que sustenta uma pessoa em situação de rua? Porque, para nós e você hoje, né, às vezes tem dia que é difícil, né, a gente levanta e fala: "Nossa, como é que vai ser hoje? Eu quero sair dessa situação e não consigo", algum problema específico que a gente esteja atravessando e, poxa, tá difícil de lidar, tá difícil sair, não aguento mais. Isso a gente está falando dessa nossa vida, né? E eu fico me perguntando, o que é que sustenta uma pessoa em situação de rua que tem essas angústias, só que muito piorado, né, pela sua condição. Então, são 11 perfis, né, em situação de rua, principalmente aqui no Rio de Janeiro, são 11 perfis. Né? E tem um perfil como o que eu me encontrava na dependência química, mas ainda era um homem que tinha um desejo de sair daquela situação. Quando encontrou uma real ajuda, conseguiu dar a volta por cima. Mas a situação de rua, ela tem três opções, né? Aceitar aquela situação, se entregar àquela situação, né? E tem pessoas que não vão sair dessa situação e superar aquela situação. O que me fazia não se entregar era esse desejo de saída, sabe? Porque eu estava em situação de rua, mas ainda era um pai, né? Era um pai distante dos filhos, era um pai que os filhos tinham muita vergonha, mas era um pai que ainda queria ser presente na vida dos filhos. Então a gente sempre se agarra nos nossos sonhos, porque a história pode ser triste e o final pode ser feliz, né? E entre isso tudo a gente não pode deixar os nossos sonhos morrer. Mesmo em plenas as dificuldades, eu sonhava um dia em sair dali, construir uma família, andar de mãos dadas novamente com os meus filhos. Porque a situação pode ser difícil, mas mesmo assim não tem um poder maior do que os nossos sonhos. Então, o que leva uma pessoa ainda a buscar a saída da situação de rua é a realização de fato dos seus sonhos. Porque poucas foram as pessoas que eu conheci que de fato nasceu e cresceu na rua, né? A gente sempre se depara com pessoas que chegaram à situação de rua. Então foram pessoas que antes de chegar ali tinham seus endereços, tinham as suas histórias fora da rua, né? Por mais que seja difícil aquela situação, o maior objetivo é voltar a ser o ser humano que era antes, né? Muitos não conseguem, acabam se entregando àquela realidade, né? Quando você se entrega a uma situação, você não supera, né? Então, eu sempre digo que a gente tem que se adaptar e não se acostumar. Porque quando você se acostuma com uma realidade, com uma situação, você não sai dessa situação, né? Eu digo isso não só para pessoas em situação de rua. Aqui no Rio de Janeiro, sou embaixador do maior projeto de atendimento à mulher da cidade do Rio de Janeiro, né, onde a gente já atendeu mais de 3.400 mulheres. Eu sempre digo também para mulheres que são vítimas dos seus abusadores, né, estão ali com aquela pessoa refém de um sustento, refém de uma carência, de uma parte que ela não é violenta, ela ali dá a ela uma migalha de afeto, né? Então as pessoas muitas das vezes se prendem às realidades e acabam pensando que aquela vida ali de fato foi feita para ela.
Na rua eu falei com Deus 2 vezes, né? O dia que eu tentei suicídio e no dia que eu cheguei para dormir, que eu dormia na rampa do maior hospital da cidade do Rio, que é o Hospital Souza Aguiar. E quando eu chego, uma pessoa se levanta do canto dela e vem gritando comigo: Léo, já separei um pedaço de pau ali para você, porque tem um cara ali que deitou no seu cantinho, aquele cantinho ali é seu. Eu falo: Deus, aquele cantinho ali é meu. Então foi esse dia eu saio e não deito no canto que eu era habituado e passo a noite em claro numa calçada falando com Deus. Né? Deus, aquele cantinho ali é meu, é aquilo ali mesmo que você tem para a minha vida, sabe? Então é se adaptar e não se acostumar. Felizmente eu me deparo com pessoas que estão há 20 anos já em situação de rua, né? São pessoas que não conseguem mais se adaptar e se realocar em espaços e de voltar para a sociedade. Eu já tentei uma vez levar uma pessoa para um espaço de acolhimento, 25 anos de rua, ele já faleceu, o Jorge. Ele não deitava na cama no abrigo. Há uma semana que ele ficou no abrigo, a cama dele ficava vazia, ele deitava no chão do lado da cama, sabe? Então aquilo ali foi enraizando no seu mental, até que chegou um dia, um ponto que ele de fato ele saiu. Ele não conseguia sequer tomar banho no chuveiro. Ele pegava um balde de lavar roupa, enchia e tomava banho. E enchia com a própria água do chuveiro, mas não conseguia entrar debaixo de um chuveiro para tomar banho. Isso é um fato muito triste, mas também ele é muito real, né? A situação de rua é uma inversão de fato da vida. Quem está na rua muitas das vezes vê o certo como o errado e o errado como certo. Eu estive fazendo uma palestra numa faculdade que uma pessoa pediu que eu provasse essa minha teoria. E eu claramente eu provei a ela porque eu estive nessa situação, eu também já estava passando por isso. Uma pessoa quando sente seu endereço e sente ali a sua necessidade fisiológica de ir ao banheiro, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é correr para procurar algum espaço, né? E a pessoa que está em situação de rua, a primeira coisa que ela faz é se abaixar e fazer ali mesmo. Muitas das vezes faz a necessidade onde come e onde dorme, porque já rompeu o valor do que é certo, do que é errado. Você está falando essas coisas de uma pessoa que guardou o seu lugar, que É não era o seu verdade. lugar, né? Definitivamente não era. Existe amizade entre os Sim, moradores em e tem situação que de rua? existir, né? Cada um ali, quando chega com seus 11 perfil, eles vão se apegando naquele perfil, né? E acaba se formando uma grande família ali, né? Porque na rua você está na luta pela sobrevivência, né? E quem dorme, Por isso que eu te pergunto se tem amizade, porque vocês estão lutando por muito pouco, e aquele pouco nem sempre dá para dividir. Como é que acontece então, isso? você acaba se agrupando com quem tem o seu perfil semelhante, é de uma forma natural, né? Por exemplo, os adolescentes eles só andam com os adolescentes, né? Os homens que fazem uso de álcool e outras drogas acabam ali também se associando uns aos outros, mas tem aqueles que chegam recente, que também acabam não se adaptando com quem já tem mais tempo na rua, então vai formando grupos naturalmente, né? Tem um público LGBT em situação de rua que eles são muito unidos com eles mesmos, tem as mulheres em situação de rua que são muito unidas com elas mesmas, então tem que se ter essa parceria na rua para você conseguir sobreviver, né? Porque tem um outro perfil também que é violento em situação de rua, você também pode perder a vida por uma outra pessoa que está em situação de rua, né? Então acaba ali criando um vínculo pela sobrevivência, né? Porque muitas das vezes quem dorme não acorda, né? Então você depende muito do outro para dividir, às vezes a quentinha contigo, É, para fazer a sentinela do seu descanso e assim vai. e eu fico pensando também na violência das pessoas que passam pelas pessoas em situação de rua, né? Porque tem as pessoas que oferecem alguma coisa, mas tem as pessoas que são muito cruéis. Então, esse medo constante, né? Isso gera uma adrenalina e a saúde mental vai ficando cada vez mais comprometida, porque é um estado de alerta permanente. Não tem um descanso. Eu lembro que eu conversei, eu não sei se foi a Luciene que me falou,
que ela não dormia à noite, ela dormia durante o dia, porque a noite é perigosa. Então, esse alerta constante, né? Como é que lida com isso? Como é que relaxa? Não tem relaxamento na Não rua, né, Léo? tem. Quando eu queria dormir mesmo, eu ia durante o dia para dentro de um cemitério, né? Que é um dos maiores cemitérios da América Latina aqui no Rio, que é o cemitério do Caju. E ali eu deitava lá do algum túmulo ali e passava aquele dia ali, eu conseguia fazer o meu descanso, né? Mas a maioria das vezes era mesmo um cochilo, era você confiar na tua vida na mão do outro, né? Que está na mesma situação que você. E ali eu ia fazendo a troca, né? Dormia 3 horinhas, ele 3 horas. E esse sentinela, ele permanece até na hora que você ganha uma doação, né? Porque se você ganha uma quentinha, você corre o risco dela também estar envenenada, né? Eu fui cuspido na cara quando entro numa padaria e peço um pão, uma senhora se vira e cospe no meu rosto, né? Agora você recebe ali uma quentinha de doação, você também já fica muito desconfiado, né? Porque os casos de violência contra a população de rua, ele existe, né? Não é amplamente divulgado, né? Mas existe, né? E isso é um cenário que você vive ali coberto mesmo pela misericórdia do autor da vida, porque você está exposto a todo tipo ali, né? Eu digo, Você sim, falou, pode falar. diga, só porque eu quero te fazer. Não, eu quero falar sobre isso, né? Você falou da misericórdia do Criador da vida. É possível acreditar em Deus em situação de rua? Não, muitas das vezes você é muito revolto, né? Mas por outro lado, você não tem outro caminho a não ser acreditar, né? Porque de fato ali você tem que se apegar a algo, né? Então a população de rua muitas das vezes não recorre, né, a Deus, mas acredita em Deus, né? Porque muita gente põe culpa, né, nas suas perdas, né? Fala, poxa, Deus não olha por mim e tal, eu estou nessa situação, mas por outro lado acaba se apegando, né? Então é muito real isso, né? Eu não tinha costume, né? Mas vi muitos que antes de deitar no papelão faziam suas preces, faziam suas orações, né? Então isso é muito real na rua. Tanto É muito que bonito também. as maiorias das doações vêm de religiosos, né? Então a população de rua acaba também sendo contagiada por isso. Você falou do seu filho que morreu aos 5 meses, assassinado pela mãe. E você falou dos seus filhos, outros filhos. Você tem outros filhos. Quantos filhos Hoje você eu tem? tenho 4 filhos vivos, né? E uma neta, né? Eu tenho o Ian com 28, tenho a Poliana com 20, tenho o Ariel com 18 anos e tenho a Esther com 5 aninhos, né? E tem a minha netinha Mayla com 1 ano. E como é que foi reencontrar essa família? Eles cresceram, né? Com a ausência de um pai alcoólatra, né? E dependente químico. Muitas das vezes meus filhos pequenos me viam caído na calçada, alcoolizado e entorpecido, né? Mas eu sempre, nessas condições, eu sempre busquei contato com eles, né? Embora eu não poderia manter uma convivência, né? E quando eu saio dessa realidade, hoje a gente somos super amigos, né? E eles não sentem mais vergonha de mim, né? Pelo contrário, né? Imagino que muito orgulho, né? Pelo contrário, eles até falam com as pessoas, olha, meu pai morava na rua e tal, e meus filhos são muito solidários a quem está nessa situação, né? Às vezes, teve uma vez que a minha filha foi abordada por uma pessoa em situação de rua que pedia um dinheiro a ela, né? E ela deu, né? E falou, olha, vou te dar agora, mas tu toma um rumo na tua vida que o meu pai estava igual a você, rapaz. Eu falei, filha, não é assim que fala. Falei, não, ele tem que acordar para a vida. Agora, você tem uma história muito bonita de quando você sai, quando você dá o primeiro passo para sair da situação de rua.
você entrou numa casa e conheceu uma pessoa. Como que foi? Sim, eu saio da situação de rua, né? Vou em busca de um acolhimento e ali eu encontro com tudo que eu precisava, né? Eu, em situação de rua, não precisava de um abrigo, eu precisava de um tratamento da minha doença, né? Encontrei Sem tudo num só dúvida. espaço. Então, eu entro num portão da instituição, ali eu encontro, né, com uma senhorinha de quase de 80 anos, aproximadamente, e diz para mim, Léo, o que que você veio fazer aqui, né? Eu digo, eu vim parar de usar droga. Essa pessoa fala para mim, você veio para o lugar errado, você pode ir embora, que aqui só fica quem é feliz, né? E na verdade, depois que eu fui entender, né, o que essa pessoa quis dizer, né? Ou é feliz ou se usa drogas, né? Eu passei 7 meses nessa instituição, né? Foram 896 refeições ali, sem ter que olhar para uma lixeira com esperança de ter algo dentro para se alimentar, sabe? Então, foi nesses 224 dias que eu passei ali, de fato, eu passei sendo amado, né? E o melhor de tudo é que eu fui amado por mim mesmo, né? Foi a primeira vez que eu disse eu te amo para mim, né? Eu acho que todos os seres humanos deveriam de passar por essa experiência desse encontro com ela mesma, porque infelizmente a vida muitas das vezes é tão dura que a gente passa a correr o risco de esquecer da gente e pôr outras pessoas em primeiro plano, né? Mas a gente não pode esquecer, se a gente não estiver bem, nada vai bem. Então essa instituição foi muito importante para mim, né? E hoje eu me amo tanto que eu não vou mais deitar na calçada, sabe? Foi um momento mágico, foi o melhor momento da minha vida, porque na verdade se eu não tivesse passado ali nem vivo eu estaria, né? Era um homem de 1,88 m, 60 quilos, que usava 15 pedras de crack todos os dias. Eu vivia para usar, usava para viver, e há 8 anos eu vivo sem usar, sabe? Então foi esse verdadeiro encontro comigo mesmo, para depois eu ter um encontro com Deus ali naquele local, né? Porque se a gente não se encontrar com a gente não consegue encontrar nem com o Criador. Então foi fantástico esse momento de acolhimento que eu passei nesse local. E eu costumo ir voltando lá, né? Eu continuo voltando lá para falar com quem entra pelas portas que é possível, mas ali não é lugar de buscar o milagre, porque buscar o milagre não muda nada na nossa vida. Ali é o lugar de ser, de fato, um milagre, sabe? Todos os dias, né? Porque é todo dia um pouco. Você tem algum medo hoje em dia, não? Eu tenho medo de pensar que eu sou diferente de quem está na rua. Por isso que todo dia eu saio de casa e faço alguma coisa por alguém que ali está. Quando está muito calor, eu levo 2 garrafas de água para a rua, uma para mim e uma outra para quem eu encontrar deitado ali, sabe? Quando eu recebo um dinheirinho, eu saio para jantar em algum local, já separo também, já compro ali um alimento. A mesma coisa que geralmente eu como, eu compro também, põe numa quentinha e entrego para alguém que está ali fora, né? Porque o meu medo é pensar que eu sou diferente de quem ficou, porque eu corro muito risco de voltar. Então esse é o meu maior medo. Meu medo não é da morte, meu medo é simplesmente de voltar a essa situação pelos mesmos erros que eu comecei lá atrás no passado. Como é que a gente compra os Meu seus livro livros? online eu envio diretamente aqui no WhatsApp ou no Instagram, né? E o físico ele está à venda na Amazon, lojas americanas, né? Tem outras plataformas, né? E é bom seguir o Léo Mota Escritor, que todos os dias você encontra ali uma mensagem de força, fé e de esperança. Maravilhoso. Além de tudo que você falou, você quer deixar mais alguma Eu mensagem? deixo sim, eu deixo sempre no acreditar, né? No acreditar em você, tem compromisso contigo, porque a história hoje pode ser triste, mas o final, sem dúvida, pode ser feliz. Porque tem coisas que só a gente passa, mas que também só a gente supera. É isso mesmo. Deixa eu só agora uma curiosidade. Você está casado hoje? Está namorando? Você está num relacionamento com Sim, eu alguém, né? vivo com a Angélica, né, há 1 ano e 5 meses.
né? Acho que o casamento só deve sair no próximo ano, né? Mas Mas morar é junto já uma é casar, pessoa né? muito especial, Vamos né? combinar. Na minha vida. E só nós dois, né? A gente se conheceu e acabou se completando, né? Porque a relação é isso, né? A relação é se completar, né? É se compreender, é se entender, é ter, né, esse prazer de andar juntos de mãos dadas um com o outro, né? Independente do tempo que esteja junto, né? Então a gente, nesses anos, 5 meses, ainda temos esse prazer, né, que renovamos todos os dias, né? Quando a gente fala se completar, é também se compreender, né? Então é fantástico. Ela não tem familiar no Rio de Janeiro, né? E eu também tenho ela aqui. Então a gente vai se completando todos os dias. Acabou deixando outra mensagem. Léo, super obrigada. Eu vou deixar aqui a sua rede social para as pessoas comprarem seus livros. Eu desejo muito sucesso, espero conhecer você um dia Eu pessoalmente. que, E é uma inspiração ouvir a eu sua que, história. É uma inspiração. Tenho certeza que você é muito iluminado e tem uma responsabilidade muito grande, muito grande, né? Eu que tenho, né, para eu que conduzir essa jornada. agradeço, né? Teve um momento na minha vida que eu falava e ninguém ouvia, sabe? E hoje a gente tem você, tem outras pessoas que nos ouvem. A população de rua, ela não é invisível, tá? Mas para enxergar aquelas pessoas, para ouvir a minha história, tem que se ter um coração especial. É verdade. Muito obrigada. Um beijo para a Angélica e até a Muito próxima. obrigado.